Meus irmãos, a paz do Senhor. Oremos para darmos início à escola dominical. Maravilhoso Senhor dos céus e da terra, meu Senhor amado, neste momento, ó Senhor, quando estamos dando início à escola dominical, que o ensino de hoje, possa ficar gravado na mente de todos aqueles que estiverem sintonizados, ó Pai. Que guarde a palavra ensinada para a edificação espiritual. Ser com todos os alunos e professores, ser com os teus servos, dando graça e enchendo cada um do teu Santo Espírito. Ó meu Deus, continua conosco em nome de Jesus. Vamos ouvir um hino de louvores ao Senhor, nosso Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Cantemos Rude Cruz, 291 da nossa harpa cristã. Graças a Deus. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar.
Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Continuemos com o trabalho da EBD, Escola Dominical. Hoje o assunto é a batalha espiritual e as armas do crente. Texto áureo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Baseado em Efésios, capítulo 6 e 11. Verdade prática. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Façamos a leitura em classe. Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 20. Que nos diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possas falar dele, livremente, como me convém falar. Oremos mais uma vez. Maravilhoso Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, neste momento, prepara os nossos corações, nossos ouvidos, para ouvirmos o ensinamento da Tua Palavra nesta manhã. Abençoa poderosamente todo este dia, toda a Tua igreja, o Teu povo, Teus servos que estão, Senhor, em casa, em muitos lugares, atentos, ouvindo a Tua Palavra. Abençoa neste momento
teu servo, pastor Evaldo Sá, que vai ministrar a tua palavra nesta manhã. Sê com o teu filho, com o teu servo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Portanto, meus amados irmãos, convidamos pastor Evaldo Sá, pastor presidente das Assembleias de Deus Missões em Timon, que nesta manhã, deste domingo, vai nos ministrar a palavra de Deus. Portanto, com o pastor Evaldo Sá. Estamos encerrando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus pela Escola Bíblica Dominical, uma agência de formação de pregadores, de missionários, de pastores, de cantores sacros. A escola dominical tem evangelizado, tem trabalhado a vida de muitas pessoas. Como nós, neste trimestre, fomos impedidos de termos uma lição comentada, dado a pandemia, e a CPAD achou por bem facultar às igrejas a estudar as lições passadas, ficando a critério de cada igreja a escolha do assunto. A Assembleia de Deus em Timon achou por bem repetir a lição do segundo trimestre do ano de 2020. Uma lição que é composta de 13 lições. E estamos encerrando, estudando nesta oportunidade, a 13ª lição, que fala sobre a batalha espiritual e as armas do crente. O texto áureo diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. A verdade prática diz o seguinte: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. O texto apresentado para dar base a esta lição está em Efésios 6, de 10 a 20, o qual diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça,
e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. O objetivo geral desta lição é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Então, há uma preocupação em nosso Departamento de Pedagogia da CPAD, em trabalhar a edificação da igreja. E nesse trabalho tão especial, como é o desta lição, tem como objetivo mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Introdução. Nós vamos ler todo o comentário da 13ª lição. Então, você pode acompanhar aí em sua casa. Você que sempre está conectado com a EBD, Templo Central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Timon. A introdução diz o seguinte: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Vejamos a convocação: lutar e resistir. Não é só uma luta momentânea, instantânea, mas é lutar e resistir. E diz o comentador, aos inevitáveis. Não tem como nos tornarmos imunes desses conflitos. O que precisamos é estar preparados para esta guerra. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manifestar firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. O ponto central desta lição é o uso da armadura de Deus, que assegura a vitória na batalha espiritual. Mas é necessário usar. Paulo, meus irmãos, encerra essa carta com uma advertência no que diz respeito à batalha espiritual. E ele adverte e, ao mesmo tempo, ele traz instruções valiosas. São instruções que norteiam a Igreja do Senhor de como vencer toda essa batalha espiritual. Então, nós, graças a Deus,
temos pela Bíblia Sagrada, aqui em especial, na carta de Paulo aos Efésios, uma orientação. Nós temos instruções de como vencer esta guerra continuada. A armadura necessária para combater o adversário. A armadura para a igreja se opor, para ela entrar num embate, a armadura é concedida pelo Senhor. Ele que capacita ou quem capacita a igreja. É Ele quem fornece esta armadura. Porque a Bíblia, ela fala sobre a batalha espiritual, como também ela fala das armas do crente. Se tem a batalha, tem as armas para o crente batalhar. E é necessário essa batalha ser combatida. E ela só pode ser combatida com armas espirituais. Se a batalha é espiritual, ela só pode ser combatida com armas espirituais. Não adianta o crente tentar ignorar. Não adianta o crente tentar esconder essa luta, é a realidade desta luta espiritual. Esta luta é real. Não podemos omitir, não podemos negar, em hipótese nenhuma. Outra coisa que o crente não pode fazer é tentar usar suas próprias armas. Não adianta ele tentar usar os seus meios pessoais, para entrar nesse campo de batalha espiritual. Se a batalha é espiritual, o crente, ele precisa, sim, de arma espiritual, que ele só pode encontrar no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo enfatizou que o cristão verdadeiro deve entender: o crente que está ligado agora nos céus, que preza a sua vida espiritual, ele precisa entender que ele recebeu na cruz de Cristo uma nova vida. Só que essa nova vida o leva para um verdadeiro campo de batalha. Vamos agora para o primeiro ponto: o preparo espiritual do crente para a batalha. Fortalecidos no poder do Senhor, a expressão na forma passiva: fortalecei-vos no Senhor. Efésios 6:10, a parte A, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus, vejamos bem, em Cristo. Se não estiver em Cristo, não pode ter comunhão com Deus, por meio do Espírito Santo, como diz João 15:7. Por isso, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente. A nossa mente precisa ser renovada, como diz Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 12. Na vida de santidade, é outro meio, e ser cheio do Espírito Santo. Então, cada um de nós deve procurar sempre a renovação da mente. Uma mente que não está atolada, não está presa, ela não está aprisionada ao velho homem,
mas uma mente que agora tem a orientação de Cristo, a vida que Cristo quer para a sua igreja. Quando a pessoa tem a renovação da mente, ela procura viver em santidade. E quando ela vive em santidade, logo ela passa a ser cheia do Espírito Santo. E se ela está cheia do Espírito Santo, ela tem o poder de Deus, está preparada para essa guerra, para essa batalha espiritual. A vitória não pode ser alcançada por outro meio, é exclusivamente por esse meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. É parte da vida espiritual, mas não são suficientes para vencer a batalha. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, como diz Lucas 10 e 19. O salvo, ele precisa entender que durante a vida pregressa aqui na terra, as batalhas continuarão regularmente. Para que haja vitória, são exigidos o poder do Senhor, para que vençamos essas batalhas, através da ação do Espírito Santo e a força da verdade que está na palavra de Deus. Segundo ponto do primeiro parágrafo. Vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Assim nos assegura a palavra de Deus em Lucas 21 e 36. A expressão, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidades. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, como diz Isaías 59, 1 e 2. Pois a oração, ela preserva o crente das astutas ciladas do inimigo, como diz o Salmo 124 e 7. Vigiemos em oração e súplica. Aqui nós temos na nossa lição a síntese do primeiro tópico. A vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Toda oração e súplica, devemos usar todos os meios que podemos para recorrermos ao Senhor em oração, em todo o tempo, ou seja, com frequência. Não podemos deixar para amanhã a oração. É em todo o tempo. Não podemos dar um espaço para a oração. Não, a oração precisa ser continuada. Vigiando, ou seja, está falando do modo, está falando de alerta. Nós devemos permanecer de olhos abertos. Louvado seja o nome do Senhor. A oração é essencial nessa luta incessante. Devemos orar continuamente com fé, orando uns pelos outros,
na oração, nós podemos exercer o ministério da intercessão. Segundo tópico, conhecendo o campo da batalha espiritual, as astutas ciladas do diabo. A expressão cilada do diabo, que está no versículo 11 de Efésios 6, indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. Ele usa os seus meios, suas habilidades, mas para articular um plano perverso contra a igreja do Senhor. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador, conforme Mateus 4:1, João 8:44. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são confundir a mentira com a verdade. Foi o que ele fez com Eva, está lá em Gênesis 3, 4 e 5. Deturpar as Escrituras. Queria fazer isso com Jesus, confundir Jesus. Deturpando as Escrituras, Mateus 4 e 6. Dissimular e induzir a dissimulação, conforme segundo aos Coríntios, capítulo 11, os versos 13 e 14. Fazer falsos sinais, tenhamos cuidado. E fazer também acusações. Semear a incredulidade, como diz segundo aos Coríntios 4 e 4. Promover ideologias anticristãs, que é o que nós temos nos preocupado demais ultimamente. Essa questão de ideologias anticristãs. Essas ideologias podem causar prejuízo para a igreja. Já tem causado prejuízo para a família, para a sociedade. E a igreja precisa orar, porque o inimigo, ele está querendo promover esse malefício à igreja do Senhor. Então, diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Segundo, o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas, nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hortes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão, como diz na primeira carta de João 5:19. Nessa metáfora, fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Primeira carta de Pedro 5, 8 e 9. Terceiro, as agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipe das trevas destes séculos e hortes espirituais da maldade, como diz o versículo 12 de Efésios 6, o texto que estamos estudando. Esses seres
são caracterizados por 3 aspectos. Eles são poderosos. Os títulos, principados e potestades, indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos, que sob o comando do diabo exerce domínio. Eles são malignos. Esses agentes formam as hortes espirituais da maldade. Quando se refere a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Eles são astutos, são cheios de cintilezas e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Devemos nos lembrar do hino 225 da harpa cristã. Na batalha contra o mal, ser valente. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio. A síntese do tópico 2. A lição diz: o crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber a vitória. O que isso significa? Significa que as armas do crente na batalha espiritual são justamente as peças da armadura de Deus. E o motivo pelo qual o crente deve usar essas armas é muito claro. Por que nós precisamos de armas? Por que o Senhor, Ele nos fornece essas armas? Por que o Senhor nos entrega essas armas? Por que o crente tem a necessidade? Qual é o motivo do crente usar essas armas? O versículo 11 é muito claro. Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ciladas? O que isso quer dizer? Satanás é um estrategista que emprega métodos astutos e meticulosamente planejados para atacar o crente durante sua jornada na fé. Ele usa toda a sagacidade. Ele não vem como que afrontando. Quando aparece uma coisa clara, nós devemos estar em alerta, de olhos abertos, porque, meus amados irmãos, se não vigiarmos, nós muitas vezes nos levamos pela força da emoção. Agora, a vigilância mesmo acurada é quando ele usa a astúcia, quando ele usa a maldade, quando ele planeja atacar o crente. Mas isso é muito difícil e o crente precisa estar fortalecido para essa batalha. E isso inclui o quê? Tentações, que são de várias formas, enganos, mentiras e todo tipo de prática imoral. Nós precisamos ter cuidado. Seu objetivo é atrapalhar o servo de Deus. Satanás procura um meio para atrapalhar a nossa caminhada, como também minar a nossa confiança. Se ele minar a nossa confiança, se nós perdermos a nossa fé no Senhor, nós não vamos agradar ao Senhor e nós seremos suscetíveis a um fracasso. Então, ele usa esses meios, estas ciladas, esse meio astuto, porque ele quer nos atrapalhar, como também perdemos a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso. Nós podemos dizer ainda que ciladas inclui tudo, abrangendo todo o pecado, prática imoral,
falsa teologia, falsa religião e atração mundana. Vamos ter cuidado, porque a atração mundana tem sido usado como astúcia, como cilada do inimigo para tirar muito da igreja. Mas as armas disponibilizadas pelo Senhor, elas são suficientes para manter a igreja firme contra esses ataques de Satanás. Essas armas são armas de resistência. As armas que o Senhor nos dá são armas fortes, são armas de resistência. E nós não podemos abrir mão das armas que o Senhor tem nos dado. A grande vitória contra Satanás já foi conquistada por Cristo em sua morte e ressurreição, conforme nos diz a palavra de Deus, Romanos 5, 18 e 21. O Espírito de Deus, ele capacita o crente para se apropriar, pela fé, da vitória em Cristo. Procure se apropriar da sua vitória que está em Cristo Jesus. Não esteja distante desta vitória. As armas espirituais é o terceiro tópico. As armas espirituais indispensáveis ao crente. A armadura completa de Deus é o primeiro ponto. A imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Os versos 11 e 13 dão conta de toda a armadura. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, já falamos, mas vale a pena citar o que o comentador colocou na lição. Mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Segundo ponto, as armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Cingidos os vossos lombos com a verdade. É o versículo 14. O que isso quer dizer? Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo, da doutrina exarada na palavra de Deus, e à integridade do soldado. Tanto a verdade da doutrina como a integridade do soldado significa cingir os vossos lombos com a verdade. Vestida a couraça da justiça, versículo 14 ainda. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Romanos 5, em 1. Calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Versículo 15 de Efésios 6. Confeccionada em couro, a meia bota tinha as solas cravejadas para dar estabilidade. Cravos, hoje semelhante à da chuteira de um profissional de um esporte de futebol. Mas aquela bota de couro, meia bota, com os cravos, não tinha como o soldado escorregar. Então refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo, tomando sobretudo o escudo da fé, versículo 16. Longo, retangular, feito de madeira e couro, o escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias,
dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Provérbio 30, versículo 5. Capacete da salvação, pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação, que já recebemos em Cristo, e à convicção da plena salvação no último dia, conforme primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 8 e 9. A imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito. O versículo 17. A única arma disponível tanto para a defesa quanto para ataque. O termo grego para ela é macaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal. O enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Segunda carta de Paulo a Timóteo 3:16 e Hebreus 4:12. Ela deve ser usada tanto para resistir à cilada do diabo, quanto para derribar as fortalezas de Satanás. Mateus 10, 19 e 20. Segundo aos Coríntios 10 e 4. Síntese do tópico 3. As armas ao nosso dispor são indispensáveis para resistirmos aos ataques das trevas e permanecermos inabalável. Meus irmãos, falando ainda um pouco sobre as armas apresentadas por Paulo, as armas que são fornecidas por Deus, é do Senhor que vem para nós essas armas. O texto bíblico diz que Deus disponibiliza ao crente uma armadura completa. Não falta mais nada de armadura para que o crente possa entrar na guerra, permanecer na guerra, lutar e sempre vencer. O crente pode ficar tranquilo, fique tranquilo. Saiba que Deus providenciou que nenhuma arma espiritual ficasse faltando. Alguém já me disse uma vez, esse campo aqui eu ainda sou fraco, ainda não cheguei nele. Nós temos a armadura de Deus, nós temos armas fornecidas por Deus para todo tipo de ataque contra nós. Precisamos usar e precisamos buscar, receber do Senhor, para que entremos na batalha. Não falta mais nada da parte de Deus. Então, usando a figura de uma armadura romana, a qual os seus leitores estavam muito bem familiarizados, o apóstolo Paulo pontua cada uma das armas espirituais. Vamos lá. Se não, vejamos. Primeiro, ele cita, como nós já citamos, o que está na lição que acabamos de ler no terceiro tópico. Ele cita o cinturão da verdade, que diz respeito à própria verdade de Cristo, à própria verdade do Evangelho, à própria verdade da palavra. A igreja de Cristo também, ela é a verdade. A que vai subir é a verdade. Ela tem o baluarte da verdade. Depois,
ele fala da coraça da justiça, que se trata da justiça de Cristo na vida do crente. Depois ele fala do calçado do soldado. Devemos entender que na armadura espiritual, esse calçado é a preparação do Evangelho da paz, que se refere à confiança, que se refere à segurança que o crente encontra no Evangelho de Cristo, que lhe trouxe paz com Deus. Se você está inseguro, procure se calçar com a preparação do Evangelho da paz. Se você ainda está em aflição, na vida espiritual, procure se calçar com o calçado chamado preparação do Evangelho da paz. Também, Paulo apresenta como arma o escudo da fé, a fé inabalável, a fé que encara os desafios, a fé que sabe esperar, a fé que leva a mão vazia, esperando volta cheia da presença do Senhor. Então a fé inabalável pode acontecer o que acontecer, mas ela continua firme. É a fé que protege o crente contra os dardos inflamados do maligno. E os dois últimos itens da armadura do crente citado por Paulo é o capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete da salvação diz respeito à certeza da salvação, como acabamos de falar. Crê que o cristão desfruta em Cristo Jesus. Tenha certeza que é um salvo. Não tenha dúvida. É um capacete para proteger a sua cabeça quando se trata de uma ilustração. Então você tem uma proteção. O inimigo não pode atingir a sua mente, porque você tem convicção, você tem certeza da salvação. Já a espada do Espírito é a palavra de Deus, que serve para o crente, tanto como nós falamos, o comentarista falou que ela é arma defensiva, você pode se defender, como Jesus se defendeu, quando Satanás o atacava, mas ela pode ser ofensiva, como Jesus também. Ele atacou, ele foi em contrapartida, usando a palavra. Por fim, o apóstolo encerra sua exortação sobre a batalha espiritual e as armas do crente, explicando que as armas espirituais, elas estão acessíveis ao povo de Deus. Então, essas armas estão acessíveis ao povo de Deus através de quê? Da oração. Você está sentindo necessidade de uma arma? Procure orar, procure falar com Deus. A conclusão da lição diz o seguinte: a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobre-excelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o crente, o cristão, o servo de Deus. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus, como diz o versículo 11. Meus irmãos, Igreja do Senhor, eu agradeço a Deus por poder participar do comentário desta lição. E, encerrando, gostaria de dizer a todos da classe dos adultos, a todos que estão em casa, estão acompanhando esta live da Escola Bíblica Dominical, que
apresenta a 13ª lição do terceiro trimestre, ou seja, do segundo semestre. Nós, Igreja do Senhor, servimos a um Deus forte como Jeová. Não há outro que eu conheça. Então nós servimos a um Deus forte. Mas o que Paulo diz no versículo 10 é que nós precisamos nos fortalecer nele. Por quê? Para que nós sejamos fortes também, capazes de resistir o dia mau. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor para vencer as astutas ciladas do diabo. Então, para sermos fortes, o que devemos fazer? Nos apropriarmos das armaduras de Deus, as armaduras que Ele providenciou para nós. São armas poderosas, são armas eficazes. Então, precisamos nos apoderar destas armas. Precisamos também não só apoderar e guardar, não, nós precisamos usá-la, porque nós estamos numa batalha. Nós precisamos usá-las para vencermos todas as emboscadas do diabo, que o diabo cria cilada, emboscada, armadilha contra nós. Mas nós vamos usar as armas que o Senhor nos entregou. Nessa batalha, estamos num estado de guerra permanente. Não pense que a luta não é cotidiana. Não pense que a luta não é diária. A luta é permanente. E é luta de vida ou morte. Se lembre disto. É luta de vida ou morte. Ou vence ou morte. Ou vence ou será derrotado. Então nós precisamos entrar nesta batalha. Nós precisamos usar as armas que o Senhor nos deu para que não sejamos derrotados. Precisamos estar preparados. O inimigo, com seus agentes do mal, são mais poderosos do que a força humana. Lembre-se disto. Não tem nenhum humano, não tem um poder estatal que tenha poder para vencer as hostes infernais da maldade, os principados. Não, somente Deus, através das suas armas, do seu grande poder, Ele pode capacitar o crente para vencer esta guerra que é continuada. Aleluia! Vamos vencer sempre esta luta e continuarmos de pé. Repito, vamos sempre vencer esta luta e continuarmos de pé. Não podemos nos separar da verdade. Como Paulo mostrou aqui, não podemos nos separar da verdade. Não podemos nos separar da justiça. Não podemos nos separar do Evangelho. Não podemos nos separar da paz. Nós não podemos nos separar da fé. Nós não podemos nos separar da salvação. Como também não podemos nos distanciar da indispensável palavra de Deus. O apóstolo Paulo chama ainda a atenção dos salvos a buscarem a Deus com toda oração e súplica no Espírito em todo tempo, como diz o versículo 18. Ou seja, de toda forma de clamar pelo favor divino. Nós precisamos usar toda forma e clamar pelo favor de Deus em qualquer circunstância e em todas as oportunidades. A oração faz parte do conflito contra Satanás. E deixar de orar é o equivalente, se equipara a se render ao inimigo. Se eu digo, vou deixar de orar, se eu decido, vou deixar de orar, se eu deixei de orar,
eu estou dizendo para o inimigo, eu estou jogando a toalha nessa batalha, você é vencedor. Mas a igreja não vai deixar de orar. A igreja não vai deixar de confiar no Senhor. A igreja não vai se separar da verdade. A igreja não vai se separar da justiça. A igreja não vai se separar do evangelho. A igreja não vai se separar da paz. A igreja não vai se separar da fé, nem tampouco perder a salvação. E longe da igreja se separar da palavra de Deus. Igreja, vamos orar e que o Senhor abençoe a todos e que possamos ter um novo trimestre, um trimestre abençoado por Deus, como foi este trimestre. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai, te louvamos por este comentário. Que a tua palavra, Senhor, possa, ó Deus, ter sido explanada dentro, Senhor, da melhor forma em que a tua igreja possa compreender. E supre as demais necessidades, ó Deus. Que cada um de nós sejamos conscientes que esta batalha, meu Senhor, ela é continuada. E que para esta batalha as armas são espirituais. E as armas espirituais nós só as encontramos em Ti. Só o Senhor as fornece. Deus eterno, continue conosco nesta guerra, porque sem Ti nada somos. Continue com a EBD, continue com o corpo docente e o discente, e que a igreja possa cada vez mais crescer espiritualmente, através desse, ou por intermédio deste departamento tão benéfico, que é a Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor possa assim nos ajudar, que o Senhor possa assim nos abençoar. Faz isso por nós, Pai. Não deixa de nos atender. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos, Senhor. Amém.